Pessoal, 16 times disputam agora as vagas para as quartas de final, mas todos eles têm um só objetivo: a grande decisão e a glória eterna. O que esperar das oitavas da Libertadores, hein? Vem com a gente que o Rotas da Bola te conta. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal, estamos diante da expectativa, de acompanhar as oitavas de final da Libertadores. 2 jogos, um mata-mata, muita emoção, podemos esperar certamente. Vem aí disputa, que envolvem os times brasileiros e a gente vai discutir, até que ponto eles são favoritos, até que ponto os adversários cresceram e se a gente tem a possibilidade, de continuar essa saga, dos campeões brasileiros da Conmebol Libertadores. Eu sou o Pedro Abílio e comigo em mais uma edição do Rotas da Bola, o seu podcast e videocast de futebol internacional. Fred Jota, tudo bom, Fred? Tudo bom, Pedro? Preparando para mais etapinha de mata-matas. Com emoção? Com certeza. Com muito verde e amarelo? Acho também. Acho até que vai ter mais do que a gente está imaginando, porque a gente está vivendo a realidade no Campeonato Brasileiro e vai começar a viver agora a realidade da Libertadores, 2 já estão lá, né? Já tem 2 brasileiros nas quartas de final. Né? Então, aliás, um desses confrontos aí é o que mais me agrada entre todos esses, viu, Pedro? Nós vamos falar sobre isso. Eu posso apostar que não é o outro, mas eu vou começar vamos pela ordem cronológica dos jogos que vão acontecer aqui na Libertadores da América. A gente está falando de 2 partidas em que teremos os brasileiros e uma delas é o jogo que abre essa fase oitavas de final, que é o confronto entre Fluminense e Grêmio. Curiosamente, 2 times que convivem com a luta contra o rebaixamento no Campeonato Nacional. 2 times que passam por muitas modificações, acho que principalmente o Grêmio, com mais uma vez muitas mudanças no elenco, mas 2 times que, como raridade no futebol brasileiro, mantêm um projeto técnico de um ano anterior. E a gente vai observar que o Fluminense, apesar de ter rompido recentemente com esse projeto técnico, tem tentado refazer toda a sua história de 6 meses, Sai o Fernando Diniz, entra o Mano Menezes. Sai o esquema ofensivo, vem a força com o Thiago Silva. É um outro Fluminense que vai defender o título a partir de agora nas oitavas, hein, Fred? Pois é, a gente fez um Rotas aqui especial sobre o Thiago Silva, né? Sim. Aí o cara chega no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 8 pontos, o cara joga 4 jogos, o time ganha os 4, tinha ganhado uma, ganha 4, beleza, fez um gol em cada um desses jogos, mas não tomou gol. Acho que isso diz alguma coisa. Inegavelmente. Com certeza. É um jogo equilibrado, imaginando que o Fluminense começou a crescer, apesar da troca de comando. O perfil do Mano é muito diferente do Fernando Diniz, mas começou a crescer também quando diminuiu um pouco a média de idade do time. Que era um ponto que a gente já tinha citado aqui também. Nenhum problema se o time topa e monta um time com vários jogadores acima de 30, no caso do Fluminense, acima de 40, inclusive, Mas tem hora que essas peças, elas são de ótima qualidade. Na hora que elas não funcionam, ou funcionam num ritmo diferente do que é o esperado, acontece isso aí que aconteceu. O time deu uma degringolada, corre risco de rebaixamento, acho que não vai ser rebaixado no brasileiro, e pega do outro lado, se tem uma equipe brasileira que é cascudo em Libertadores, é o Grêmio. Exatamente. É um dos times com maior quantidade de títulos entre os brasileiros, tem 3. Mas é impressionante. O Grêmio às vezes monta equipes até limitadas, Pedro? Sim. Mas tá lá. Jogadores desacreditados, jogadores que ninguém queria no time mais. Mas tá lá. Reta final do Grêmio, inclusive jogando fora de Porto Alegre. Um pouquinho mais ia ser primeiro do grupo. Terminou empatado em pontos com o Strongest e ficou em segundo lugar pelo número de gols marcados. Poderia ter tido uma sorte melhor.
eu nunca descarto o Grêmio em competição mata-mata. Você acha que o Grêmio de um tempo pra cá, principalmente depois da enchente, a pausa que teve de jogos, o Grêmio conseguiu dar uma repaginada? Deu. O Grêmio, assim, é claro que o aspecto contratações, ele vai fazer algum tipo de diferença também e os jogadores vão começar a se adaptar. Mas a sensação que eu tenho é que, apesar dessa descaracterização, dessa dificuldade de não jogar na Arena do Grêmio e às vezes mandar jogo em Chapecó, às vezes mandar em Santa Catarina, em outro lugar, em Florianópolis, jogou o Grêmio também. Dificulta, é claro, jogou em Curitiba também algumas vezes como mandante, mas tem contornado isso com um time melhor do que o time do início do Campeonato Brasileiro, daquela reta inicial ali de fase da Libertadores, enfim. Tem uma outra coisa, além disso, tem uma outra coisa que é importante a gente citar. Às vezes, as pessoas olham para um fenômeno de torcida que sai das bordas do estado como uma coisa muito dos times paulistas e cariocas. Sempre tem essa impressão, né? O time vai jogar fora de casa e enche. E enche mesmo. O fenômeno que aconteceu com o Grêmio é espetacular. O Grêmio lotou contra o Pereira num jogo importantíssimo contra o Strongest pela Libertadores, na volta do Grêmio Libertadores. Curitiba não é tão pertinho de Porto Alegre não, viu, gente? Pois é. Fora vamos dizer que possa existir uma rivalidade por estados do sul ali, o Grêmio lotou estádios. Isso também é uma demonstração da grandeza de quem que a gente está falando. Para mim, é difícil falar um favorito aqui, viu? Fluminense, que joga segundo em casa, não sei, mas é um confronto equilibradíssimo. Equilibradíssimo. E isso tudo que o Grêmio viveu é combustível. Com certeza. Motivacional né? Total, combustível total. Não, a gente vai pra cima, vai fazer. O fato de ter uma situação um pouco menos complicada do que o Fluminense em termos de classificação do Campeonato Brasileiro ajuda um pouco também, né? Acho que desviar o foco nesse momento é menos complicado do que pro adversário. O Fluminense não tem nenhuma justificativa para apostar na Libertadores. Ah, beleza, tá defendendo o título? Não interessa. O primeiro é não cair no Campeonato Brasileiro, né? E beleza, o Fluminense está se recuperando, chegou a ser lanterna e tal, mas ainda tem um caminho a ser percorrido ali. E quando começar a disputa paralela, vai aumentar a pressão sobre o estado físico dos jogadores, que já é degradante, né? Que já começou, né? Em Copa do Brasil é o bolo também. Né? Pois é. Não é brincadeira, não. Mas essa distância, na hora que a gente está gravando esse videocast do Grêmio pro Fluminense no Brasileirão é pequena. A diferença é que o Grêmio tem jogos a menos. Pois é. Mas jogo a menos não significa ponto garantido. Então, equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Não vou apostar em ninguém. Eu acho também muito equilibrado, mas pelo fator motivacional, acho que o Fluminense tem mais bola, tem mais recurso do que o Grêmio, mas eu acho que o Grêmio chega num momento psicológico um pouco menos delicado. Chega um pouco menos machucado. Acho que o Fluminense, para mim, tem uma pontinha pequena de favoritismo. E são dois técnicos que se dão bem em mata-mata. É verdade. São treinadores que... Eu até não gostar do jeito do Mano Menezes jogar. Exatamente o que eu ia falar. Treinadores que se importam com o resultado, né? A performance, se der resultado, ela importa menos. Exatamente. Muito bem. Estamos falando, né, do Fluminense e do Grêmio. E vantagem apenas a de jogar em casa, né? O segundo jogo para o Fluminense, que fez melhor campanha na primeira fase. Não perdeu, inclusive. Exatamente. E teve vida bem fácil no grupo, um grupo que tinha o Colo-Colo, né? Vai pegar o Júnior Barranquilla. O Fluminense, o Colo-Colo, a gente já pode falar desse então, né? Sim. O Colo-Colo classificou com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Fez 4 gols. Fez 8 pontos a menos que o Fluminense. Classificou
né? Eliminou o Cerro Porteño nos últimos critérios possíveis e imagináveis para conseguir se classificar. Eu falei no Rotas da Bola recente, né? O Chile não fez nenhum gol na Copa América, né? E olha o Colo-Colo fazendo 4 gols em o pior ataque disparado. 6 jogos, né? Pega o Júnior Barranquilla, que também está invicto, assim como o Fluminense. 2 vitórias, 4 empates. É um time que tomou só 4 gols, liderou o grupo diante do Botafogo. Lembrando que liderou porque o critério na Libertadores é diferente. Os dois fizeram 10 pontos, só que o saldo de gols comanda. E o Botafogo tinha uma vitória a mais, mas o saldo de gols pior. É talvez o duelo mais nivelado por baixo, né? Tecnicamente dá pra... Tecnicamente é. E aí, nesse caso, eu vi jogos do Júnior Barranquilla. Tá longe de ser o Atlético Nacional, o último campeão colombiano da Libertadores. Mas tá longe de ser bobo também. Esse, pra mim, tem um favoritismo claro. Júnior Barranquilla aí, viu, Pedro? Sabe quem joga no Júnior Barranquilla? Manda aí. Jimmy Xará. Esteve por aqui, por bandas mineiras. Na verdade, voltou pra lá, né? É verdade. Jogou no Atlético e não deixou saudades. Não. Nem no bolso do Atlético. Pois é, ainda teve esse fator em sequência. Bom, falar um pouquinho então desse São Lourenço e Galo, né, que vão se enfrentar primeiro lá na Argentina, depois na Arena MRV. O time do Atlético é confiável, Fred, porque vive um momento turbulento no Campeonato Brasileiro e muita gente está desconfiando até do trabalho do Gabriel Milito, né? Na hora que a gente olha a classificação da Libertadores, o Galo com a segunda melhor campanha geral, 5 vitórias e 1 derrota. Fez 14 gols, uma marca expressiva. É o melhor ataque ao lado do Palmeiras. E o Galo da Libertadores tomou 6 gols. Média de 1 por jogo. O Galo que vem atuando no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, né, Pedro? Tomou 2 gols do CRB, tomou 2 gols do Criciúma. Ele tá sempre tomando um golzinho, né? É uma exceção do jogo entre os mais recentes do Vasco. E acho que quando o time começou a tomar muito gol, acendeu o sinal de alerta. E aí é que tá um pouco desse pé atrás em relação ao trabalho do Milito. Eu gosto do perfil de jogo do Milito, tá? Uhum. Acho que tem hora que ele faz coisas que não precisa ser feita. Você fala da improvisação de jogadores? Tem momentos que não precisa. Entendi. Uma questão é usar um esquema específico num jogo, como foi a final do Mineiro contra o Cruzeiro, que ele tira o Batalha para ser um zagueiro, para acompanhar ali o Matheus Pereira, e aí dá super certo, uma ótima leitura de jogo. Outra situação é você manter o Batalha na zaga, você cria um buraco no meio de campo, às vezes esse Batalha zagueiro não tá jogando com um zagueiro do lado, com um lateral do lado, às vezes esse lateral vira um ala, às vezes o time tá hiper povoado na frente, mas muito aberto, às vezes muito aberto, mesmo se tiver 4 zagueiros na última linha, parece que tá despovoado o setor ali. Então, para mim, esse é o grande pacote que me preocupa em relação ao desempenho do Galo. Vai jogar aberto lá? Jogar aberto no padrão Milito é meio que chovendo molhado. A questão é partir para cima. A gente não sabe na hora que a gente está gravando isso aqui se o Hulk vai estar lá. Quem que vai segurar a bola lá na frente? Como que vai ser o perfil de jogo do Scarpa? Vai ter o Saravia? Qual que vai ser a dupla de zaga? Vai deixar o Batalha na zaga? Eu prefiro usar o Batalha jogando no meio. Minha opinião. Tem jogadores altos, né? O Leão, que foi contratado, é um enorme. O Fux é alto. Vai ficar continuando tomando gol de cabeça? O Alonso é alto. Dá pra pensar num jeito de não sofrer tantos gols, né? Pra mim seria uma preocupação primordial, pelo menos pro jogo no Evo Gasômetro, baixar a bola. Depois é jogo.
Eu vi os jogos do São Lourenço contra o Palmeiras. E não gostei. Não, o time do São Lourenço é o 23º colocado no Campeonato Argentino. Eu falei que o Colo-Colo fez 4 gols, o segundo pior ataque é o São Lourenço, fez 6. 6. E tomou 6 também. Tomou 6. Fez algumas contratações. Eu nunca descarto um time argentino, hipótese nenhuma. Mas do que eu vi do São Lourenço na Libertadores, eu não gostei. Só que vai pegar um Galo instável. A gente tá gravando esse episódio antes do clássico do Galo contra o Cruzeiro. O resultado no clássico pode falar o que quiser. Tem impacto. Uma derrota, baixa a bola. Uma derrota atuando mal, baixa mais a bola ainda. Uma vitória eleva o ânimo. Uma vitória jogando bem eleva o ânimo mais ainda. Então, pela qualidade do elenco, pela capacidade de jogadores do elenco resolverem, Bernard, Hulk, talvez no segundo jogo, né? Paulinho, tem Zarate, você tem Bernard, tem Guilherme Arana, né? Você tem Alonso, você tem Lianco, jogador com rodagem de Premier League, você tem Bruno Fux, você tem Saravia, acostumado a jogar esses jogos. Não dá pra falar que material humano é ruim. Baseado nisso e imaginando um mínimo de organização possível, pra mim, o Galo é favorito. Não é mais favorito ainda pelo momento instável. Hoje, esse time do Galo tem que fazer 2 gols por jogo, porque a defesa tem tomado gol. Vai tomar pelo menos um, né? E tem tido uma adaptação melhor ao jogo dentro da Arena MRV, né? Que é onde essa vaga nas quartas de final vai ser definida de fato. Então acho que se nenhuma tragédia acontecer lá na Argentina, o Atlético passa até com certa tranquilidade. Mas dependendo do resultado do jogo de lá, a pressão da Arena volta-se contra o próprio time, né? O relógio, a pressão, enfim. Tensão, cobrança. Exatamente. E aí tudo isso pode pesar contra o Atlético e a favor do São Lourenço. Lembrando que pega o vencedor de Grêmio e Fluminense. Exatamente. Penharol e The Strongest. Um jogo... Vimos o Penharol, né? Em que é difícil tirar alguma coisa desse Penharol de recentemente, viu? O Penharol que a gente viu de perto jogando contra o Atlético é o que tomou 3-0 na Arena sem fazer força, ou o que pressionou o Galo na própria Arena e fez 2 gols e equilibrou o jogo. É um time que oscila. Foram 2 tempos malucos, né? De tão diferentes. É um time que oscila, tem as características que sempre honraram a camisa do Penharol, muita garra, muita trombada, tem catimba, mas tem bola também, tá, Pedro? E o Strongest, lembrando que o grupo do Grêmio, né, que era o Strongest terminou em primeiro, na frente do Grêmio, na frente do Estudiantes. O Strongest decide a vaga na altitude. Tomou 6 gols o Strongest. Para os padrões Strongest na Libertadores, é uma marca interessante. O Penharol tomou só 5, mas fez 12 o Penharol. O Penharol é um time que faz muitos gols. O Penharol tomou 5, sendo 3 na Arena MRV. Na bola, o Penharol é melhor. Resta saber se ele vai conseguir construir uma vantagem em casa para respirar lá na altitude. A missão pode parecer fácil, mas ela não é não. Os times do grupo do The Strongest, o Grêmio, por exemplo, estão aí para comprová-lo. E eu acho que é o seguinte, o futebol boliviano, considerando seleção, é possivelmente o pior da América do Sul. Sim. Mas os times, eles têm evoluído de um tempo pra cá. Então, igual eu falei que o Penharol tem bola, o Strongest também tem capacidade de segurar o Penharol em Montevidéu e quem sabe, não tem nada garantido que o Strongest vai ganhar em casa também, né?
Mas eu vou de Peñarol nesse aí, porque eu acho que o Peñarol ele tem uma... Eu tô com você nessa, eu acho também. Tem mais que bola. É um time que arrisca mais, né? É um time que pode pagar caro por isso, mas é um time que tem mais recursos para poder arriscar. Então Mas acho tem que que arriscar. deve dominar, né? Acho que deve dominar o confronto, principalmente em se tratando do primeiro jogo, né? Agora, se não fizer o dever de casa, Aí é outra aí história. a parada muda. Talleres e River Plate vão se enfrentar nesse duelo doméstico, tranquilinho, sem confusão, sem nada, falta, sem Nada. Com Vai- estádio vazio. com estádio vazio. Vão ser 2 jogos tranquilos, Fred. Tranquilíssimos, mas tranquilíssimos. E aí, pra quem, pro desavisado aí, não é barbada, tá? Não, de forma alguma. Não tem barbada nesse jogo. Porque é gozado. A Conmebol, até o momento que a gente tá gravando aqui, Pedro não falou onde vai ser a final, né? Falou só a cidade. Só sabemos que vai ser em Buenos Aires. Aí depende de quem for avançar. Né? Então, assim, na cabeça de todo mundo, é no Monumental, maior estádio, blá blá blá, tal que é o estádio do River Plate. Então, o River Plate, não sei se ele já tá sabendo que vai jogar a final em casa. Mas pra jogar a final em casa, tem que passar do Talleres, que perdeu um jogo só. Beleza, o River fez a melhor campanha, passou invicto, 5 vitórias, 1 empate. Mas o Talleres, em boa parte do campeonato argentino, fez um campeonato em pontuação, em alguns momentos, melhor do que o River. Bagunçou a vida do São Paulo. Só foi o segundo colocado no grupo do São Paulo no saldo de gols. Decidido no último jogo, né, no Morumbi. É um time que vai fazer um inferno do River Plate no jogo de Córdoba. Não é barbada. O River Plate que anunciou a volta do Marcelo Gallardo. E aí traz um ar de, opa, um futebol diferente. O River é muito bom. Mas não deve ter gostado nem um pouquinho de ter encarado um time argentino na altura desse campeonato. Lembrando que o pessoal que tá falando de barbadas aí, esse pega o vencedor de Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Então, em tese, o vencedor de Talleres e River está na semifinal. Em tese. Muito em tese. Quando pode enfrentar o Galo, o São Lourenço, ou o Grêmio ou o Fluminense. Esse é um lado. Estamos fechando um lado aqui. É um jogo interessante de ver. Aberto pra mim. Concordo. Acho que o River Plate pode até ter uma tradição, né, que talvez pese aí a favor, decide o jogo no Monumental, isso tem todo um fator por trás. Mas no jogo mais recente eles empataram, né, no Campeonato Argentino, 2-2, e o Talleres, no recorte, né, das 9, 10 rodadas de Campeonato Argentino no momento que a gente está gravando esse podcast, é Talleres com uma pontuação bem mais sólida do que o River. Melhor colocado do que o River na segunda fase no Campeonato Argentino. Como já foi em vários momentos, como eu citei no primeiro semestre. Aí, eu imagino um River ainda mais focado, de repente, na competição do mata-mata. Mas nada garante, né, que vá permanecer assim até acontecerem os 2 jogos. Para a turma que gosta das histórias do Rotas da Bola, um belo dia eu estava sentado na redação no mês passado e já estava todo mundo focado em Copa América e Eurocopa. Estava todo mundo pensando em Euro e Copa América. É isso que eu vou fazer, aquela ronda, olhar ali o que está acontecendo no dia e tal. Deparo com um amistoso entre Talleres e Zenit, em São Petersburgo, na Rússia, no meio do Campeonato Argentino. É o rolê aleatório do último mês. O Zenit, beleza, pré-temporada, ok. Mas o que o Talleres estava fazendo lá? Não sei. É eliminado, né, no Campeonato Argentino, restam uns dias ali para descansar, mas podia ter descansado num lugar mais perto, né? Caramba, né? Ou mais quente também. Ou mais quente também, ainda terminou em briga ainda o jogo. Ah, é? Novidade, né? Enfim, vamos para a sequência aqui dos jogos das oitavas de final da Libertadores.
Pra gente destacar também o outro confronto entre os brasileiros. Esse é o seu confronto mais esperado, então, né, Fred? Botafogo e Palmeiras. Tranquilamente. Bom, pelo momento, no momento da gravação, o Botafogo tá jogando mais bola que o Palmeiras. É o líder do campeonato, o Palmeiras derrapando na Copa do Brasil. O Palmeiras não tá jogando bola, não tá legal. O jogo do Palmeiras não tá legal. O time do Palmeiras, pra mim, é melhor. Sim. O momento do Botafogo é melhor. O Palmeiras abre mão do brasileiro? Ano passado todo mundo achava que tinha aberto. Difícil, hein? O Botafogo lembra muito bem disso. O Arthur Jorge conseguiu fazer com que o Botafogo tivesse um estilo de jogo muito incisivo, muito veloz. É um time difícil de ser marcado. É um time vertical, né? Com pouca coisa, o Botafogo chega na área do adversário. Acho que você citou o ponto principal, é a velocidade desse time. Esse time pelas pontas é muito difícil de parar o contra-ataque. E o Palmeiras, por outro lado, assim, beleza, perdeu o Endrick. Trouxe o Felipe Anderson, né? Não é um cara com rodagem de Europa. Que até o presente momento não se justificou, né? Pode dizer que não estreou. Mas esses caras aparecem em jogos como esse. É um jogo de dificílimo prognóstico. Primeiro jogo no Rio. E a gente já viu o Botafogo em dois estilos no Rio, né? Goleando pra cima, passando pra cima e resolvendo. E fazendo lambança no Rio também. Perdeu pro Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro em ótima fase. Perdeu de 3-0, assim. Dentro de casa. De casa, um time que tá brigando pra ser campeão. Não pode perder. Arrumou uns empatezinhos em casa, desnecessários, que lá na frente vai chorar esses pontos. Então, pra mim, o Palmeiras no Allianz, Pedro, é um time osso duro de roer. Se o Palmeiras fizer o resultado lá, o próprio Abel Ferreira chega um pouco mais tranquilo em relação ao que fazer para se classificar. Dificílimo prognóstico. Para mim, o que acontecer é normal. Mas é o que eu mais espero pelo jogo. É legal ver o Botafogo jogar. E o Palmeiras tem um baita time, que não tá jogando bem, mas que pode jogar bem na hora que for chamado. Só para situar quem tá ouvindo a gente tá gravando esse episódio antes do jogo de volta entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu o jogo de ida. A volta pode significar muita coisa, pode significar uma classificação épica, tirar a vantagem 2-0 do time do Flamengo. Pode ser uma eliminação com o Palmeiras perdendo espaço no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras pode jogar as fichas todas nesse duelo. Vamos lá, eu tô com o Palmeiras, apesar do jogo do Botafogo. Eu acho que ainda acredito na capacidade mental, né, desse time do Palmeiras. É um time que dificilmente se abate. A gente tá vendo o Palmeiras fazer alguns jogos abatidos, mas resta um estalo, um resultadozinho melhor que aí ano passado vira todo o astral como foi no ano passado, né? Nacional e São Paulo, Fred. São Paulo tá jogando bola, mas tem que suar a camisa aí, hein? E daí sai quem vai enfrentar o Botafogo, né? Ou o Palmeiras. Botafogo ou Palmeiras. Cara, o Nacional tem uma história maravilhosa, tricampeão, campeão mundial, fez 10 pontos, né? Pra gente entender aí esse pacote de um time que tem problemas, é uma pontuação interessante. Ainda mais no grupo que tinha o River Plate. Agora, em termos de bola, o São Paulo tem muito mais bola. O jogo em Montevidéu é sempre tumultuado. É um jogo chato, é um jogo pegado, é um jogo com a torcida muito próxima. É um time de tradição e isso faz diferença na Libertadores, a gente sabe disso. O Nacional teria que fazer um resultado em casa contra o São Paulo para sonhar com alguma coisa. Não é o pior time do universo, mas o São Paulo é muito melhor. É muito melhor. O Nacional não inspira confiança. Assim como o Peñarol, que, né, seu rival que às vezes
O Nacional fez 8 gols e tomou 7. É muito, né? Tomar mais ou menos a mesma quantidade de gols do que faz mostra um pouquinho do desequilíbrio do time, pra mim. São Paulo é muito favorito. Ficou em primeiro num grupo chato, porque tinha um Tadieres que é chato. E tá numa fase boa. São Paulo briga por títulos. Se vai conquistar algum, não sei. Mas briga por título. Vem reconstruindo, né, o time aos poucos. Acho que é fundamental a perda do Alisson, né? Que se contunde no meio da temporada. Era até então o principal jogador do time do Zubeldia. Que é muito bom técnico. É muito bom técnico, né? À medida que é bom técnico, é muito bom maluco também. E vejo assim também. Vejo São Paulo à frente. Tem uma virada de chave aí que o Nacional do Uruguai ganhou apertura lá, né? E no Uruguai pode dar uma remexida, né? Isso ter acontecido há poucos dias desse início de fase oitavas de final da Libertadores. E assim encerramos, né, Fred, os jogos das oitavas? Precisa falar do último jogo, de Flamengo e Bolívar ou não? Vamos lá. Essa é a cara do Flamengo, dá uma flamengada, hein? Será? Não tô achando que não, mas... Achar também eu acho que não, mas é o tipo de coisa que acontece às vezes. Mas o Flamengo é hoje o dono do elenco de praticamente maior confiança entre os times do futebol brasileiro, né? E olha lá da América do Sul, hein? E olha lá da América do Sul, certamente. Olha, eles se encontraram, né? E por muito pouco cogitou a chance do Flamengo. Eles se encontraram e o Bolívar foi primeiro do grupo, só pra lembrar disso, né? O Flamengo é muito melhor. Em condições normais, o Flamengo vai fazer 4-0 no Maracanã e, mesmo que perca lá na altitude, vai se classificar. E aí, da frase Barbadas, pega Peñarol ou The Strongest. Ou será que teremos um clássico boliviano, hein? Já pensou? Acho demais. Mas o Flamengo é muito favorito. Tem uma quantidade enorme de jogadores que decidem. Tem o Maracanã a seu favor. Grande chance de fazer o jogo, o resultado no jogo de ida. E só uma questão a respeito do Bolívar. Beleza, joga com atitude, etc e tal, blá blá blá. Mas tem bola, tá? Tem bola. Não é o melhor time da América, não é favorito nesse confronto, não é um time legal, maravilhoso de se ver, não é. Recentemente eliminou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, só pra lembrar, na Libertadores. E pode, se conseguir segurar a onda no Maracanã e tal, pode complicar o jogo lá, que o jogo lá é um pouco diferente. Mas o Flamengo, para mim, é amplamente favorito. Em condições normais, o Flamengo se impõe no Maracanã e ganha o jogo. Com uma diferença que vai permitir ir mais tranquilo para La Paz. Fora disso, é um pouco, vamos dizer, fora do normal. Não dá para dizer, anunciar uma tragédia antes dela acontecer, ou medir uma tragédia antes dela acontecer, né? Mas é por aí, temos claramente um favorito tecnicamente nesse jogo, mas a gente sabe que a Libertadores envolve muito mais do que só a técnica, a tática, enfim, tem muitas coisas aí que podem complicar a vida dos times favoritos que a gente citou aqui nessa fase de oitavas de final. Algo mais, Fred? Não, nós vamos fazer o seguinte. Como que ficou o nosso chaveamento? Até o momento, Atlético e Grêmio. River Plate e Júnior Barranquilla. River Plate foi dolorido, hein? Foi, mas acho que uma margem pequena aí. Então, beleza. Flamengo e Peñarol. E São Paulo e Palmeiras. Aí lembrando que esse bolo São Paulo e Palmeiras virtual aí pega Flamengo e Peñarol. Um lado da chave é muito mais difícil que o outro, nitidamente, né? Em termos do que a gente viu tecnicamente, esse lado que tem Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eu acho que se passa o Botafogo, também não estaria nada anormal. Mas
olhando hoje à distância, eu vejo que esse aí é o chaveamento idealizado pela lógica do contexto dos times. Não só o momento que eles estão vivendo, mas pela capacidade aí, falando principalmente de Palmeiras e Flamengo. Aguardemos. Aguardemos, e você também pode deixar o seu palpite aí e cornetar os nossos, por que não? Participando através dos comentários no YouTube de O Tempo e no canal exclusivo de esportes aqui do time de O Tempo, o youtube.com/otempoesportes. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota e esse foi o podcast e videocast Rotas da Bola. Quer seguir a gente? Vai lá no youtube.com/otempoesportes.